Eu vos saúdo com a paz do Senhor nesta noite. Falamos aqui da Secretaria do Templo Sede, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Araquari, Santa Catarina, Brasil. Esta igreja, este campo eclesiástico, presidida pela pessoa do nosso pastor-presidente, pastor Wilson da Cruz. E hoje estamos nesta live com a participação e a representação do Departamento Teológico aqui da nossa cidade, a qual o nosso coordenador, o diácono irmão Ednei, estará ministrando a palavra do Senhor. E eu quero convidar você, amado irmão, amada irmã, internauta que nos ouve e nos acompanha nessa noite, a acompanhar e também a compartilhar nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas. Tire um tempo para meditar na palavra do Senhor juntamente conosco nesta noite. Antes de orarmos e passarmos a continuação ao nosso coordenador de teologia, nós estaremos louvando ao Senhor, ouvindo o hino da harpa 559. As velas da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer no Salvador, no Espírito e no saber. Joia rejeitada pelo recuperador. És um livro para senda contra o horror da corrupção. És um livro que nos manda falar desta salvação. Transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor, que registras com amor pela nossa salvação. Glória a Deus. Aleluia. Bíblia Sagrada, és a luz do meu Brasil, és a lança e a espada deste povo varonil. És dos dedos o brilhante, és do jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador.
a voz do Redentor. Glória a Deus! Este é o livro a qual o Senhor tem inspirado homens durante séculos, anos, e estes homens nos deixaram este legado. O próprio Deus nos deixou a sua palavra para que através dela possamos ser direcionados e encaminhados. Neste momento estaremos orando e na continuação o servo de Deus, Diácono Moidinei, ministrando a poderosa palavra do Senhor. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, oportuna, para ouvir a Tua voz através da Tua palavra, na instrumentalidade do Teu servo, que será o canal de bênção para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e minhas irmãs que estão do outro lado desta rede social, acompanhando esta live neste momento, ou aqueles que ainda estarão acompanhando posteriormente, Senhor. Peço a Tua direção, o Teu agir, o Teu trabalhar através da Tua palavra em cada coração, inundando, fortalecendo, alimentando, direcionando, instruindo, Senhor, e fazendo tudo conforme bem lhe apraz. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos que nos assistem com a paz do Senhor. Aleluia. Quero agradecer a Deus, já nesse início, essa oportunidade, quando nós podemos estar aqui, participando desse momento onde que acontece as nossas lives. Hoje, participação do nosso departamento de EPOS, assim como o nosso irmão nos antecedeu, anunciando, o presbítero irmão Dean, que Deus continue a abençoar e usar a vida dele tremendamente, assim como todos que estão à frente dessa obra também, o presbítero irmão Daniel, nosso pastor, presidente Wilson da Cruz, toda a nossa diretoria, nossos pastores, o qual nos auxilia, o nosso pastor local lá do Gustavo também, pastor Alisson, quero trazer o abraço da nossa igreja, a igreja do Gustavo, junto com o do nosso pastor, e louvar pela sua vida também, que está aí doando esse tempo para nos prestigiar dentro da graça de Deus, ao qual nós vamos aqui aprender junto a respeito da palavra de Deus, nessa roupagem, que é o departamento de EPOS. Nós queremos trazer essa temática também. Quero mandar um beijo aqui para minha esposa, minha filhinha, a Giovana, que nos assiste, Ela está lá assistindo, junto com a nossa pequena, Isadora, que nasceu agora há poucos dias, Mando um beijo para elas também, que está lá na casa da minha sogra, por esses dias, Nós somos papai de novo, pela graça de Deus, temos essa dádiva, esse presente de Deus. Louvo a Deus pela vida dessas pessoas, que é a minha família também, em nome de Jesus. Trago o abraço de toda a coordenação da EPOS, nosso segundo, terceiro, professores também, tá? Assim como também os nossos alunos, que se esforçam também para estarem nas nossas aulas, dentro de nossos contextos, familiar, trabalho social, nosso meio eclesiástico, Esses alunos, apesar de todo essas ocupações, também se esforçam em aprender, estão conosco na nossa EPOS. Esse mês, meus irmãos, estamos aprendendo a respeito do livro Antigo Testamento 5, ou parte 5, que fala sobre os profetas menores. Quero hoje falar um pouco sobre isso, quero até abrir com vocês, convido vocês a abrir as vossas Bíblias lá no livro de Amós. Pode ser no capítulo 1, depois vamos explorar um pouco do que envolve aqui, aquilo qual o Espírito Santo já tem falado no meu coração, ao qual nós já compartilhamos na sala de aula. Já tivemos a primeira aula nessa segunda-feira, no núcleo da sede do Vicente. Hoje está acontecendo a primeira aula lá na Barra, com o nosso professor irmão Renato. Louvo a Deus pela vida deles também, um núcleo abençoado. E aqui, meus irmãos, quero ler com vocês um versículo, logo no versículo 1, convido vocês a lerem comigo, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, e rei de Israel, 2 anos antes do terremoto, meus irmãos. Amém?
Convido vocês também a abrir junto comigo, nós vamos trazer um contexto junto com o paralelo desses dois profetas aqui. Oséias, também, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filhos de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Meus irmãos, estamos diante aqui de um profeta que teve um grande peso ministerial, ao qual ele vai profetizar para Judá e para Israel, principalmente para Israel. A gente está aqui num período onde que esses profetas menores estão desempenhando um trabalho pela palavra de Deus para com o povo de Israel, o povo de Judá. Esse contexto que esse livro aqui elabora, né, classificando e separando os profetas menores. O grupo de profetas menores são 12, meus irmãos, né? E entra aquela pergunta, por que são chamados profetas menores? A gente até fez essa pergunta na classe de aula. Alguns que já têm uma bagagem de leitura bíblica e de estudo já vão compreender, outros ainda não têm uma noção lógica. Por que são chamados de profetas menores? A palavra de Deus nos ressalta eles como profetas menores, não porque eles tenham menor importância que os outros profetas, porque há duas classificações, profetas maiores e profetas menores. Entre a classificação dos profetas maiores, nós temos Isaías, nós temos Jeremias, nós temos Ezequiel, né? E tem mais algum outro profeta, um ou dois profetas que está no contexto, no arcabouço de profeta maior. E no contexto dos profetas menores são 12. A princípio, lá atrás, meus, antes de a gente ter esse conjunto já mais separativo, elaborado, que é a nossa Bíblia, que separa 66 livros, né, versículos, capítulos, essa forma organizada, né, essa forma, vamos dizer assim, para o tempo que chegou a nós, já mais tecnológica, ela está dividida, mas no princípio, assim como outros livros, eles eram agrupados. Então, os 12 profetas aqui eram um só rolo de livro. Lá no começo, lá no princípio, onde que os homens de Deus iam nas sinagogas pregar, e até no princípio da igreja primitiva, né, eles carregavam rolos, né, os pergaminhos, e aqui os profetas menores eram 12 num só. Assim como também um outro exemplo, né, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, também 1 e 2 Samuel, ou até Jeremias, né, que vai também ter o livro de Lamentações, como sugestão dele ter escrito, era num conjunto só, num arcabouço só. Se juntássemos Jeremias e Lamentações, ele chega muito próximo dos 66 capítulos de Isaías. Mas a resposta da pergunta, por que são profetas menores? Já que eles não têm um peso menor de importância que os profetas maiores. É o tempo, meus irmãos, ao qual eles exerceram o seu trabalho profético, tá? Período profético. Se a gente fizer uma pequena análise e olhar para Daniel pelos seus 13 capítulos, ou 13 ou 14 capítulos, a gente vai observar que essa numeração só de 13 capítulos não vai classificá-lo como um profeta menor. Mas o que vai classificá-lo como profeta maior é o seu período profético. Se a gente observar, ele entra junto com o exílio babilônico e ali ele passa os 70 anos. Já lá no período medo-persa, onde a gente vai ver ali os imperadores, ao qual Deus vai usar para resgatar Israel das mãos babilônicas, né, dos caldeus ali, a gente vai observar já um Daniel já na sua velhice, aonde que ele vai ter uma das suas maiores revelações, ao qual está na Bíblia, capítulo 10, 11, 12 de Daniel, onde que ele revela aquelas visões, aonde os anjos, ou o anjo Gabriel vai trazer a mensagem, ou a resposta da sua oração em jejum de 21 dias, Ali a gente vai observar um Daniel já no final da sua carreira ministerial e de vida também. Vamos ver já um homem já com 80 e poucos anos, né? Se a gente colocar o cálculo, basicamente, né, alguns atribuem que Daniel entrou no exílio babilônico na margem de 16, 17 anos, mais 70 anos, então temos quase 90 anos, meus irmãos. Então é um ministério bem extenso. Por esse período ministerial, ele é classificado como profeta maior. Agora, os profetas menores, eles vão profetizar em períodos mais curtos. E é interessante que Deus usa em todas as esferas, né, para que Deus
ou o plano de Deus venha se cumprir no meio do seu povo, que é o reino de Judá e o reino de Israel. Os profetas maiores, eles vão profetizar ali um pouquinho antes do exílio babilônico. Isaías vai alertar o povo a se arrepender, a voltar para os caminhos do Senhor. Eles já estavam com indícios de pecados que levariam eles a um cativeiro. Deus já estava alertando, usando o profeta Isaías, usando o profeta Jeremias, usando o profeta Ezequiel, que vai entrar. A Bíblia nos traz pelos contextos e os estudos nos afirmam que eles são contemporâneos, né? Ezequiel e Daniel, contemporâneos de Jeremias, mas Jeremias já é um profeta já mais velho. E a gente vai até puxar aqui um pouquinho para a gente linkar e a gente entrar um pouco em Oséias, o período de cativeiro babilônico, que a gente vai observar, pré-cativeiro babilônico, cativeiro babilônico e pós-cativeiro babilônico, é onde que Deus vai maestrar ou vai usar esses profetas menores com mais acentuidade, ou seja, com mais precisão. É interessante que a gente observa já no período de cativeiro babilônico, o profeta Daniel sendo usado por Deus já no palácio, já no meio dos grandes ali, eu digo assim, os abastados, os ricos, né? E já nas periferias, ao mesmo tempo em conjunto, a gente observa o profeta Ezequiel, ele pregando e anunciando, aleluia, a libertação do povo, ao povo a perseverar, ali nas periferias, vamos dizer assim, do rio Quebar, que é uma das vertentes do rio Quedel, o rio Tigre, aquele mesmo rio qual fazem, né, menção lá em Gênesis, já lá no princípio, no Jardim do Éden, lá na Mesopotâmia, né? Sabemos que após dilúvio, esses rios, que eram 4, se tornam 2. Então nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates, né? E se buscar um pouquinho mais a escatologia e os tempos de hoje, você vai observar que está se cumprindo uma profecia. O rio Eufrates está secando. É um dos rios lá do princípio. Mas voltando aqui para Ezequiel, Ezequiel está profetizando na periferia, Daniel dentro do palácio, e Deus ainda não abandona Jerusalém, apesar de estar assolada, tendo lá os oprimidos, as pessoas já de idade, porque a Babilônia ela foi muito esperta nesse princípio de cativeiro. Ela vai pegar os jovens, os mais fortes, as mulheres, e vai trazer para a Babilônia, mais para perto, vai pegar os principais jovens ali, aqueles sábios que a gente vai se destacar lá no livro de Daniel, né? Daniel, Ananias, Azarias e Misael, esses três, né, que vão receber um nome babilônico, né, Sandraque, Mesaque e Abidnego. Esses 4 jovens vão formar um conselho de jovens sábios, ao qual a Babilônia vai investir estudos sobre eles, porque eles querem explorar esses jovens no meio sábio, né, no meio da Babilônia. Mas lá nessa Jerusalém abandonada, queimada, seus muros caídos, suas portas queimadas, o templo destruído, porque a Babilônia foi lá e destruiu, a gente vai ver um profeta já na sua idade avançada, aleluia, ao qual Deus vai usar ele. Então a gente observa que Deus vai usar os homens de Deus, os profetas, em todas as esferas, não abandonando o povo de Israel, mas entendendo que era necessário eles passar pelo período, aleluia, de cativeiro babilônico. Deus precisava curar Israel da idolatria, era nesse período que Deus estava curando. Israel está sendo, vamos dizer assim, purificada. Os dois termos, meus irmãos. Israel, que é o reino do norte, e Judá, que é o reino do sul. Judá, ao mesmo tempo que acontece o cativeiro babilônico, né, para Israel, nós vamos ver, não, para Judá, nós vamos ver Israel sendo oprimida por um cativeiro assírio, se a gente observar na Bíblia. E ali também tem os profetas de Deus. Então a gente vê essa orquestra de Deus usando os profetas maiores e como se fosse nos bastidores de todo o contexto da história de restauração de Israel, os profetas menores, aonde que se encaixa o profeta Oséias. A Bíblia nos diz que ele está profetizando ali nesse período, e o final do seu período profético vai entrar também Miqueias, né? Mais um outro profeta menor, e na nossa primeira lição nós estudamos um pouco sobre Oséias, Joel e Amós, 3 profetas que teve um grande peso de importância para o período ao qual Deus está restaurando Israel em todo o seu contexto. Olha só, restaurando em trabalho de
pátria, como Israel, pátria, restaurando os muros de Jerusalém, restaurando o templo, aleluia, Jesus, e restaurando o coração do povo de Deus, porque esse era o maior intuito, e ainda é, até hoje, meus irmãos, o maior intuito de Deus, aleluia, chegar ao coração do homem, aleluia, assim como chegou no coração de Israel, assim como chegou no coração da igreja, que nós hoje somos representantes de Deus na igreja. Você também que ainda não aceitou Jesus Cristo, pode ser um representante de Deus aqui na terra. Você que ainda não entendeu o propósito da eternidade, porque há uma eternidade que nos espera. Por mais que o mundo possa propagar um materialismo, né? O apego material, aleluia, sem um pensamento futuro, um pensamento que vai além disso que nós vemos material, um futuro espiritual, ao qual só quem é filho de Deus pode observar. Né? Faço até um gancho aqui com a epístola do apóstolo Paulo, lá em Coríntios, né? Se não me falha a memória, acho que é a primeira carta, capítulo 2, onde que ele faz uma separação do homem natural e o homem espiritual, e ali ele já declara que o homem natural não entende as coisas espirituais, mas o que é espiritual discerne muito bem. Então você que ainda não aceitou Jesus Cristo, ainda há tempo, aleluia, de entender esse propósito, reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e fazer parte dessa família que é os filhos de Deus. Entendeu, meus irmãos? Para você que ainda não tomou uma decisão e para você que está ouvindo, propague cada vez mais a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz para transformar qualquer coração, talvez coração duro, coração que está em pedra, cauterizado, a entender que há uma eternidade que nos espera. Não espere mais por isso. E aqui, meus irmãos, falar um pouquinho de profeta Oséias, vai dar tempo, nós temos ali alguns minutos, mas já estamos dentro do contexto, porque nós estamos querendo salientar a importância que também tem o peso espiritual e profético que tiveram esses homens de Deus, né? Oséias, Joel, Amós, cada um na sua particularidade. Mas aqui o profeta Oséias vai ser chamado para profetizar para uma Israel que está em profunda degradação espiritual e pecado, idolatria, prostituição espiritual, adultério espiritual. Aleluia, Jesus. E Deus vai fazer aqui, através da vida do profeta Oséias, um grande exemplo. Deus vai mandar o profeta Oséias casar com uma prostituta. Aqui Deus está fazendo uma analogia, porque Israel aqui nesse contexto de pecado é aquela esposa, vamos dizer assim, que já se apartou do seu marido e está no pecado. Deus está mostrando para Oséias, na prática, o que é, aleluia, sofrer por isso e mesmo assim não abandonar e perdoar. Porque é esse contexto ao qual Deus vai usar como alegoria a vida do profeta Oséias, meus irmãos. E aqui o profeta Oséias está num contexto onde que os homens de Deus, aqueles que estavam frente de obras, aqueles que deveriam estar ensinando, aqueles que deveriam estar alertando ao povo de Israel a se voltar para o coração de Deus, se voltar para o caminho de Deus, a Bíblia nos declara que eram sacerdotes corruptos, assassinos, sacerdotes mundanos, que até permitiu o povo a práticas pagãs, e essas práticas pagãs tinham adereços de sensualidade, meus irmãos. O mundo desse tempo, ou Israel desse tempo, estava depravada, meus irmãos, a ponto de Deus usar o profeta Oséias, e o profeta Oséias vai falar como boca de Deus. Eu quero que você abra junto comigo, que eu vejo aqui, pela minha particularidade, o ápice dessa mensagem, ao qual Deus vai falar com o povo através do profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, ele vai ser bem declarado e vai dizer assim: olha, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que interessante, meus irmãos, a mensagem aqui ela está dividida. Uma parte dela, que é o início desses duas linhas, Deus está falando diretamente com o povo. O povo está sendo destruído ou foi destruído por falta de conhecimento. Agora Deus se volta, mas não falando direcionado ao povo, mas sim aos sacerdotes. Pode observar na linha. O peso de repreensão, de exortação aqui de Deus vai mais sobre os sacerdotes. Mas por quê? Porque eles tinham a lei, eles tinham a palavra, aleluia, Jesus. Eles tinham conhecimento, mas eles estavam guardando conhecimento para si por causa dos seus caprichos, por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, porque já estavam afastados de Deus, nessas práticas mundanas e pagãs.
deixavam de pregar a verdadeira palavra, aleluia. A palavra de Deus, a que alimenta, a que liberta, a que transforma, para deixar o povo se perder no pecado e na idolatria. E Deus é severo com eles, olha, eu vou rejeitar vocês. Ele está alertando o povo, ó, vocês não têm conhecimento, por isso que vocês estão errando. Ó sacerdote, vocês têm que voltar para o caminho do Senhor e lembrar da lei e pregar para o povo. Eu vou rejeitar vocês também. E Deus usa Osés nesse contexto. E olha que interessante, meus irmãos. Passa o capítulo 5, Deus usando o profeta Osés. E lá no capítulo 6, Deus se volta de novo para o povo. E no versículo 3, olha só como que Deus começa a ensinar o povo. Como se o povo tivesse esquecido da lei, esquecido da palavra de Deus. Agora Deus está trazendo o povo ao arrependimento. E além de trazer o povo ao arrependimento, Deus traz um alerta para eles. Olha só, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor como a alva. Aleluia, Jesus. O que é essa alva? O primeiro amanhecer, o primeiro brilho do sol. Aleluia. Desde cedo, ao acordar, você se lembre de Deus para que o seu dia seja frutífero diante do Senhor. Como a alva. Será a sua saída e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus nos mostra 2 períodos de chuva onde que o povo ia cultivar na terra. Existia a chuva seródia. O que era chuva seródia? A chuva seródia é aquela chuva ao qual Deus mandava na hora da colheita. Era uma chuva só que respingava para a planta dar o seu último, vamos dizer assim, florear de fruto. Sabe? A flor está quase se desabrochando. Deus manda aquela chuva, a seródia, para que ela venha terminar, essa frutificação. Ela está pronta para ser colheita ou colhida. Antes dela, Deus manda a chuva têmpora. A chuva têmpora é aquela mais carregada, aquela que tem mais umidade. Ela chega com profundidade até o solo e vai regar para preparar a plantação e o cultivo. Então Deus já deu chuva têmpora, que é a exortação, aleluia. Já chegou ao coração do homem. Agora ele está mostrando para ele que é necessário ele dar continuidade. Porque Deus vem e nos desperta, meus irmãos. Ele nos liberta, aleluia, nos resgata do lamaçal do pecado. Sim, nos transforma príncipes, aleluia, de Deus diante dos homens, para que os homens vejam, aleluia, que há representante aqui na terra e que há oportunidade de salvação pelos nossos testemunhos, muito mais por atitudes, não tanto por palavras. As palavras são consequências, mas Deus está alertando, é necessário não só estar salvo, mas seguir, aleluia, a conhecer o Senhor diariamente, meus irmãos. Aleluia. O que Deus está mostrando para Oséias, meus irmãos, é para o nosso tempo. Se você está salvo, aleluia, vigie. Essa palavra é para mim também, que nós viemos a vigiar, a permanecer no caminho. Nós não somos autossuficientes, aleluia, somos dependentes de Deus. Enquanto estamos nessa terra, somos peregrinos, aleluia, estamos de passagem. É necessário vigiar, permanecer no caminho do Senhor, dia após dia, seguindo e prosseguindo a conhecer o Senhor, se alimentando Ele de todas as formas ao qual Deus nos apresenta. Nos cultos, na sua palavra, nas EBDs, nos cursos que dão um pouco mais de suporte, nos auxiliam, oportunidade que nem EPOS, os cultos de doutrina na terça-feira, as nossas madrugadas, ao qual Deus tanto nos chama, e muitas vezes nós não vencemos o sono, acabamos não alcançando, acordar e orar e buscar o Senhor, mas muitas das vezes também conseguimos. Também é uma forma de buscar a Deus, um momento em particular, Alguns dizem que a senha, a pilha é mais curta, Alguns dizem, é uma brincadeira que fazem, porque Deus é onisciente, Ele é onipresente, onipotente, aleluia. Não existe um horário que Ele não possa não nos atender, mas as madrugadas, como em Provérbio nos fala, nos é aconselhado. Por que madrugada? Não porque Deus tem esse horário só para nos atender, mas sim porque é um horário mais tranquilo para nós. É um horário ao qual nós estamos se sacrificando no nosso descanso, na nossa cama, para buscar a Deus. Há um pouco mais de exercício, aleluia, da nossa parte para buscar a Deus. Isso aí nos fortifica. Vai até Deus, aleluia, em oração com um cheiro suave, e volta com a alegria do Senhor, aleluia, porque a palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, meus irmãos? É necessário buscar, está acabando o nosso tempo, meus irmãos. Então, esse mês nós estamos dentro dessa temática, os profetas menores.
te convido a fazer parte da nossa escola teológica. Estamos com grandes professores. Este mês está nos auxiliando, né, o presbítero Marcelo Vargas, está dando um grande apoio para nós. Nós vemos nele assim, um grande entusiasmo de ensinar. Isso é muito interessante, porque aquele que ensina tem que ter amor ao ensino, meus irmãos, tem que gostar. Nós temos também os nossos professores, o pastor Emerson, que está sempre nos apoiando, o nosso segundo evangelista, irmão Adilson, né, que a gente também está conseguindo conciliar em nossas agendas de ensino, né? Mas os outros também que fazem parte, né? O Aurélio, o irmão Hércules, que também já nos ajudou a lecionar nessa parte de ensino, que também faz parte da nossa secretaria. Somos todos uma família, meus irmãos. E uma coisa que temos que ter, todos nós necessitamos de buscar a Deus, né? Não é porque um está numa posição tal, o outro em posição tal, que possa ter um privilégio diferente. Não, somos todos da mesma medida diante de Deus. Somos servos, filhos de Deus, necessitados e carentes de buscar a Deus dia após dia. Fique com essa palavra no seu coração. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor como a alva. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Eu quero aqui orar com a permissão do nosso irmão que está hoje nos auxiliando, o presbítero Mondean, orar pela sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, eu convido você a meditar mais, buscar mais, ou se você quer aceitar Jesus Cristo agora, estaremos orando pela sua vida. Talvez você vai assistir essa live depois, uma live que vai ser replicada, uma live que vai ser publicada depois. Talvez você assista essa live, que Deus venha abençoar e que você também tome essa decisão e que procure uma igreja. Né? Se você é aqui da nossa redondeza, Assembleia de Deus, da nossa sede, fica aqui o Recanto dos Passos, mas cada bairro tem uma Assembleia de Deus. Busque a Deus, vá procurar um pastor. A gente precisa de um mentor espiritual, meus irmãos. Isso é uma verdade, né? O anjo da igreja, o pastor da igreja, se congregar com os irmãos, se ajuntar com os irmãos. Isso é maravilhoso. Deus ama, né? Tem até um salmo sobre isso, né? Quão bom que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Amém, meus irmãos? Quero orar pela sua vida. Se você tem uma necessidade, uma enfermidade, algo, né, que você está buscando, apresente agora nesse momento. Aproveite que nós estamos aqui no mesmo intuito de oração para buscar e adorar a Deus e também apresentar as nossas necessidades. Amém? Quero orar pela sua vida e ore junto comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos por essa rica oportunidade, Pai. Eis que há, meu Pai, ouvintes do outro lado, telespectadores, irmãos e irmãs, Pai, que eu não conheço o coração deles, eu não sei a necessidade deles, eu não sei se ele já aceitou Jesus, ou se ela aceitou Jesus, está na dúvida, meu Pai. Mas eu oro a Ti porque Tu és onisciente. Tu conheces o íntimo e o profundo de cada um, meu Pai. A mente, o psíquico, a alma, meu Pai. O Senhor conhece, meu Pai, todo o interior, meu Pai, desse que está ouvindo. Entra com providência, entra com milagre, Pai. Eu peço que o Senhor visite a saúde, meu Pai, de cada um que está ouvindo, que está lá do outro lado, ou que vai ouvir depois. Da cabeça à planta dos pés, Pai. Visita essa vida, Pai. Tira toda dor, toda enfermidade, meu Pai. Todo mal, toda obra contrária, meu Pai. Enfermidade espiritual, talvez maldições, meu Pai, que se tem perseguido, meu Pai. Palavras, meu Pai, ao qual veio ferir o coração, meu Pai. Quebra e coloca por terra toda a potestade do inimigo que se levantou contra essas vidas, Pai. Abençoa grandemente, Pai. Cura, liberta, transforma, meu Pai. Assim nós lhe pedimos, já crendo nesse milagre, crendo nessa bênção, em nome de Jesus Cristo. E eu digo amém, eu creio que você também dizendo amém. Em nome de Jesus, obrigado. Amém? Irmão Dean, por favor. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, maravilha, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor e aprender com a palavra, né, dos profetas menores e também os profetas maiores, ao qual fora ministrado aos nossos corações nessa noite. Queridos, amanhã, às 19h30, a live do nosso culto aqui no Templo Sede, a qual estará com a participação do Departamento Infantil, né, cooperação de toda a igreja, e a participação do departamento infantil. E os trabalhos seguem normalmente. Já neste mês, no final desse mês, nós temos nosso Congresso Geral da Juventude, e eu já quero estar aqui me adiantando e convidando, né, os irmãos, as irmãs, vocês que moram aqui em Araquari, para no último final de semana deste mês de junho, você vir com a sua família
ouvir uma palavra e adorar o nome do Senhor juntamente conosco. Os demais trabalhos seguem normalmente, que você possa ser abençoado por essa palavra e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Dizemos todos juntos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o inimigo de nossas almas se atravessar, a igreja passa por cima. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aí onde você está, estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja comigo e contigo, hoje e sempre. Todos nós dizemos amém. Nós amamos vocês, sabem por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.